Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tema, vamos para a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite então. Tem como tema: pão sem fermento, corpo sem pecado. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Tá indo, calma gente, calma. Vão abrindo aí na sua Bíblia, seja ela virtual ou física. Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo de número 19. Ah lá, apareceu. Aquele é o texto. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 26, do 17 ao 19. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Peço para você fechar os seus olhos, curve a sua cabeça em reverência à palavra do Senhor, que ela é santa, e que nós possamos abrir o nosso coração ao Pai. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, nós cremos que o Senhor se faz presente através do Seu Espírito. Nós nos reunimos aqui nessa noite com o propósito, Senhor, de adorar o Seu nome, cumprir esse propósito da adoração. Mas nós também estamos aqui, Senhor, com o nosso coração para receber o que o Senhor tem para nós através da Sua palavra que é viva, a Sua palavra que transforma, a Sua palavra que nos conecta cada vez mais contigo, que nos dá a oportunidade de aprofundar as nossas raízes no relacionamento com o Senhor. Nós somos gratos. Então nesse momento me coloco, mesmo sendo o menor dos servos, para que que não seja eu, mas seja o Teu Espírito falando na igreja. Senhor, para os olhos espirituais, Senhor, dê um entendimento da palavra que em nós. Senhor, a ousadia e a coragem, a nossa vida, receber de Ti, e nós estamos sendo transformados com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. O mal do levante do inimigo que a terra, todo Espírito Santo, esse vontade de dúvidas, que a terra, Senhor, e que nós nossos ouvidos, seja aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pois na referência bíblica, o texto que nós temos, referência bíblica de hoje, nós vamos encontrar Jesus. Ele se encontrava ali na cidade de Jerusalém. Ele sabe que nós cumprir o papel ao qual ele havia assumido para esse mundo como um homem. E Jesus então estava ali no primeiro dia da festa dos pães ázimos. E nesse momento ele está se preparando para celebrar a Páscoa judaica. Nós entendemos de que esse era o momento em que Jesus, ele se preparava para a sua última ceia com seus discípulos. Aquela seria a última oportunidade, o último momento antes da sua crucificação, para que ele estivesse com seus discípulos. E ele ali nessa última ceia, ele deixa uma ordenança para os seus discípulos, para que a igreja viesse a repetir esse ato do pão, do fruto da vide, em memória dele, até o dia em que ele retornasse. E aqui na Gratidão, todo segundo domingo de cada mês, nós nos reunimos para adorar ao Senhor, nós nos reunimos para sermos ministrados pela palavra, mas também nós nos reunimos em obediência a essa ordenança,
que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, onde nós temos a oportunidade de comer do pão, a oportunidade de tomar do fruto da vide. Nós observamos aqui no texto de que era a festa dos pães asmos. Mas o que era, ou na verdade, o que é essa festa? Porque até os dias de hoje, os judeus, eles se encontram, eles celebram esse momento da festa dos pães asmos. Essa aqui é uma festa então judaica, onde ela tem essa conexão direta com a Páscoa judaica. E essa festa, judeu gosta de festa, gente. Você gosta de festa? Então vamos mudar para Israel, todo mundo, porque lá é festa, hein? Ó, judeu gosta de festa. E não era a festa dos pães asmos, não é apenas um dia. Você acha que são 2? Não, Nanina, não, nem 3, mas são 7 dias de festa. Cada dia tem ali o seu significado, a sua simbologia, as lembranças, essa questão da importância que é dado para os seus ancestrais, a sua história. Nesse período, eles se reúnem como família e eles juntos ali então celebram e recordam tudo aquilo que o povo já havia passado. Igualzinho nós brasileiros, né? A gente lembra tanto dos nossos ancestrais, só que não, né? Só que não. O máximo que de repente você vai lembrar é o nome do seu avô. E o nome do seu bisavô, da sua bisavó? Você lembra? Alguns lembram, mas nem todos. Vamos fazer aqui uma pesquisa. Quem lembra, quem saberia me dizer o nome dos seus avós maternos e paternos? Levanta a mão. Que maravilha. Quem seria capaz de dizer o nome dos pais dos seus avós, ou seja, os seus bisavós? Levanta a mão. Olha, tem gente. E depois dos seus tataravós? Aí já era, né? Um ou outro. Mas você pode dizer, mas eu não conheci. Mas o povo judeu não conheceu diretamente Moisés, não conheceu diretamente Sansão, não conheceu diretamente todos aqueles em que eles fazem reverência. É porque eles mantêm acesa essa questão do respeito da sua cultura. E isso que falta muito para nós brasileiros: respeitar o que é nosso, respeitar a nossa cultura, as coisas boas, e aquilo que é bom passar para as futuras gerações, e evitar inserir tradições que não são boas, que não vai agregar, mas muito pelo contrário, vai destruir aquilo que é bom do nosso país. Que o nosso país é um país rico culturalmente, embora nem tudo que possa ser uma cultura no nosso país possa ser algo agradável aos olhos do Senhor. O carnaval, que eu diga, não é assim? Faz parte da cultura, mas o carnaval, da maneira que é festejado no Brasil, isso agrada ao Senhor? Com certeza não. Principalmente quando ele vê numa escola de samba arrastando o seu filho por uma avenida, representando ali o seu filho Jesus, uma figura como um demônio, e maltratando ali a figura de Jesus. Deus não se agrada disso, não é? Mas que nós possamos respeitar e passar para as futuras gerações aquilo que é bom, assim como o povo judeu. Então, nessa festa, uma festa que dura aí 7 dias, um ponto primordial é a celebração pela libertação dos israelitas lá do Egito. Esse é o ponto-chave dessa celebração. Nesse contexto, então, nós vamos observar de que Jesus, ele estava sim se preparando para a Páscoa, o Pessach, a Páscoa judaica, mas ele sabia o que estava por vir. Ele sabia
que Ele estava também se preparando para uma nova aliança, que seria selada através do seu sacrifício e do seu sangue, que por aqueles dias seria derramado naquela cruz, por mim, por você e por cada um daqueles que o aceitaram, que o reconhece como o único Salvador. Amém, igreja? Aleluias. Era tradição também ali na época de Jesus, eles se reunirem em uma ceia, e nessa ceia eles comiam um cordeiro, e esse cordeiro era um cordeiro imáculo, perfeito, o melhor que tinha. Só que não era só isso, esse cordeiro, ele era consagrado no templo. Eles pegavam esse cordeiro, levavam até o templo, consagravam esse cordeiro, para que então pudesse ser sacrificado, e aí então pudesse aí participar, não é? nessa ceia. Nos dias de hoje, os judeus modernos, eles ainda festejam a festa dos pães asmos, porém, nos dias de hoje, eles não comem mais um cordeiro sacrificado, eles não sacrificam mais um cordeiro para a ceia. Mas pastor, por que eles não fazem isso? Porque pela história, pelas leis, esse cordeiro ele deveria ser consagrado no templo, e hoje não se tem mais um templo para isso. Então, desde que o templo ele foi destruído por volta do ano 70, 80, né? Pelos romanos, esse cordeiro ele não é então servido, vamos dizer assim, nessa ceia, nesse momento em que eles se reúnem. Amém? Estamos entendendo a palavra? Tem alguém com sono? Precisa fazer aquecimento? Né? Não? Então tá bom. A festa é a festa dos pães asmo. E qual o significado da palavra asmo? Sem fermento. Então é a festa do pão asmo, pão sem fermento. Durante a festa, esse período de festa, que são 7 dias, nós vamos observar de que os judeus, eles retiram da sua casa, eles não podem ter na sua casa nenhum produto que tenha sido fermentado, nenhum produto que tenha fermento, eles têm que tirar da casa durante esse período. Então eles comem apenas o pão ali sem o fermento. E por que isso? Porque são orientações que foram deixadas pelo próprio Deus para Moisés, e isso se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo de número 19, que diz assim: durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa, quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Uau! Sabe aquele fermento que está lá já há 6 meses guardado, escondidinho, que você comprou para fazer pão, mas você nunca teve coragem de fazer? Se na festa dos pães asmos encontrasse esse pacotinho de fermento escondido lá, já era. Pela lei, você não iria mais fazer parte ali da comunidade. Mas por que isso, pastor? Então, para que a gente possa entender o porquê Deus ordenou não usar o fermento durante esse período, vamos entender um pouquinho melhor a função do fermento, não é? Quando a gente vai estudar e vai observar a questão do fermento, a gente vai ver de que isso não é algo atual, porque já na época de Cristo já existia. Só que muito antes mesmo, quando a gente vai no momento mais remoto ainda, lá nos egípcios, na antiguidade, ali que o fermento ele foi descoberto. E o fermento nada mais é do que algo vivo. Você sabia que o fermento é vivo, né? É como aquele lactobacillus vivos, né?
Mas papai, eu estou tomando coisa viva. Filho, é assim mesmo, toma, que faz bem, né? O fermento, ele é um composto de fungos microscópicos, e esses fungos, eles são chamados de leveduras. Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, alguém que é da área, me corrija, me ajude, me auxilie, porque sabe, né, a gente pesquisa, mas às vezes, né, eu sou só um professor de inglês, amém? Mas é chamado de leveduras, e essas leveduras, esses elementos orgânicos, microscópicos, eles se alimentam de açúcar, e liberam o gás carbônico e gás. Vamos pensar aqui um pouquinho? Então nós temos lá essas leveduras, não é? São vivos, não são? Eles comem, não comem? E aí eles vão liberar. Você é vivo, não é? Você come, não come? Mas depois você vai liberar. Estão me entendendo? Ok? Essas leveduras, esses fungos micros, não vou mais comer pão, pastor. Esses fungos, chamados aí leveduras, né, que se alimentam de açúcares, eles, após consumir esse açúcar, ele vai eliminar, e vai ser através de gás carbônico e álcool, né? Então, o fermentinho está lá, a gente mistura ele no trigo, e que é a massa do pão, não é? E aí quando ele é aquecido, o que acontece? Essas leveduras se multiplicam, alimenta-se ali do açúcar e do amido que existe ali no trigo, não é? E aí faz com que o pão faz crescer através dos gases. Então olha só, a gente come pão de leveduras. Quanto maior for a massa, mais gordinha, mais pum deram ali. Que mais? Mas é orgânico, tá tudo bem, não é? Tá orgânico, tá tudo bem. Pois bem. Mas qual o significado do fermento na Bíblia? Não é? Que é isso que nos interessa nesse momento. Sim ou não? Porque vocês pensavam que ia sair daqui nessa noite imaginando, vão perguntar para vocês durante a semana qual foi a palavra. Sabe o que vocês vão responder? Que eu como pão de levedura. E o resto? Não, só isso que eu lembro. Não pode, hein? Tem que lembrar a palavra toda, tá bom? Qual o significado do fermento na Bíblia? Não é? Que é isso que nos importa. A fermentação e as coisas fermentadas simboliza o quê? A contaminação, a corrupção do pecado, por meio de coisas que estragam a nossa vida espiritual. O fermento, assim como o fermento, ele faz a massa crescer, o pecado também cresce. Hoje é um pecadinho, amanhã esse pecadinho ele vai se alimentar, e amanhã aquilo que era um pecadinho não vai ser mais um pecadinho. Assim é a mentira. A mentira, você conta uma mentirinha aqui, mas aí daqui a pouco você vai ter que criar outra mentira para cobrir aquela mentira, porque senão vão descobrir. Mas aí aquela mentira que já não é mais tão pequena, de repente você vai ter que inventar uma outra para manter aquela que era uma mentirinha encoberta. Assim como o fermento faz a massa crescer, o pecado ele também cresce. É só um pouquinho, é só uma vez, mas cuidado, porque assim o fermento ele simboliza essa contaminação, ele simboliza essa corrupção do pecado. Então que nós possamos estar atentos, em nome de Jesus. Quando nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz assim, o orgulho de vocês não é bom. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Você vai fazer lá
pão, você põe só um pouquinho de fermento, e olha quanto esse pão cresce, não é verdade? Não é, Sophie? Os nossos pães, né? O pão da Sophie é uma delícia, né? Não é porque é minha filha não, né? Mas olha, é bom. Só um pouquinho de fermento que você põe, ela cresce. Põe mais fermento para você ver o que vai acontecer. Então, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Você não sabe que o pecado, por menor que seja, pode fazer com que a massa toda fique fermentada? Para que a gente possa entender um pouco as consequências, né, do pecado, vamos ver um pouquinho no livro de Juízes, e lá no capítulo 16, nós vamos citar alguns versículos ali, em Juízes 16, onde o livro de Juízes é um livro onde cita vários homens, mulheres de Deus, que em um determinado momento da história foram levantados para realmente julgarem, serem os juízes ali do seu povo naquela época. E um desses juízes, e é o que nós vamos falar um pouco aqui nessa noite, é chamado de Sansão. Sansão que ele foi separado por esse ministério, e ele exerceu esse ministério por cerca de 20 anos, não foi pouco tempo, né? 20 anos, principalmente lá naquela época, foi um período em que ele serviu o seu povo como um juiz, durante o período de 20 anos, e como juiz, ele deveria o quê? Dar bons exemplos, sim ou não? Assim como nós pastores, líderes, assim como nós, eu estendo mais, cristãos. Quem é cristão aqui? Glória a Deus, aleluia! Como cristãos, nós devemos dar bons exemplos. Espera-se isso de nós. Não a sociedade apenas, porque a sociedade espera que a gente escorregue para nos apontar, nos acusar. Mas o próprio Deus espera de nós um comportamento adequado, como homens, como mulheres, que representam o seu reino, que representam aquele que morreu na cruz. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, é essa busca de cada vez nos parecermos mais com Ele, com as suas atitudes, com o seu caráter. É isso que se espera. E é fácil, pastor? Não, não é. Mas é uma caminhada, uma jornada, é algo que nós precisamos enfrentar, e de que entender de que sozinhos nós não somos capazes, mas juntos e com Cristo nós poderemos sim vencer todos os desafios. Amém? Então, esperava-se isso de Sansão, que ele mantivesse essa conduta exemplar. Só que infelizmente Sansão ele quebra todos os princípios que haviam ali, os pré-requisitos, não é? Para ser um juiz. Ele dorme com uma prostituta. Sansão, ele toca no corpo de um animal morto, coisa que era proibido, não poderia fazer isso, mas ele vai lá e toca. Ele casou-se com uma mulher que não era do seu povo, algo que também não se esperava, mas ele faz isso. E por último, ali com seu relacionamento ali com Dalila, ele revela o seu segredo. E a história de Sansão todos sabem, do cabelo comprido, não é? Onde isso simbolizava ali a força dele através desse cabelo. Mas em um momento com Dalila, ele é enganado por Dalila, ele tem os seus cabelos cortados, e ali ele quebra o seu voto, que a mãe dele já havia feito, em nome dele, de Nazireno. Então não foi pouca coisa. Ok, diante disso, quais foram as consequências da desobediência de Sansão? Porque saiba, igreja, toda desobediência gera uma consequência. O seu pai lhe falar algo,
pedir algo e você não obedecer, você pode esperar, vai ter uma consequência. A chinela vai voar, a mesada vai ser cortada, o rolezinho no shopping não vai ter mais. Então é melhor obedecer, para garantir o rolezinho no shopping, para não ver a chinela voando, para satisfazer o coração dos pais. Assim é com Deus. É melhor obedecermos, porque quando nós obedecemos, nós agradamos ao coração do nosso Deus. Na semana passada nós tivemos uma mensagem onde falou muito sobre a história um pouco da igreja. Se você não esteve presente, se você não assistiu, ou se você cochilou em algum momento da ministração, está lá no YouTube, é só você colocar lá, tá? Ouça, preste atenção, quanto foi difícil para que hoje nós estivéssemos aqui, livres, falando do amor de Cristo. A nossa família cristã, os nossos ancestrais da nossa família cristã, quantos não deram as suas vidas para que hoje nós estivéssemos aqui? O mínimo que nós podemos fazer é honrá-los, e antes disso, honrar a Deus, porque é para Ele, por Ele, que são todas as coisas. Amém? Qual foi a consequência da desobediência de Sansão? Juízes 16, 19, fala assim, ó: fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. O que aconteceu com ele? Perdeu a força. Desobedeceu? Perdeu a força. O que mais aconteceu com ele? No versículo 20 diz assim, ó: então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Qual foi a consequência? A presença de Deus lhe foi tirada. Gente, não tem nada pior do que a presença de Deus, essa oportunidade de estar com Cristo, nos for tirado. Sabe aqueles dias que você está triste, desanimado, desconsolado, e aí você ora, e aí você sente paz? Isso é a presença do Espírito. Sansão já não tinha mais isso, porque a presença do Senhor lhe foi tirada, por conta da desobediência. No versículo 21 diz: os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Olha só, ele foi preso, teve seus olhos furados, se tornou escravo. Por que não mataram simplesmente Sansão? Para que ele fosse envergonhado, para que ele fosse um exemplo para todo e qualquer outro que quisesse se levantar. Olha, está aí o herói de vocês, olha o que aconteceu com eles, então pense bem antes de nos afrontar. Por conta da desobediência, ele foi preso, teve os olhos furados, se tornou escravos. Quando nós olhamos para os dias, por conta da desobediência, estão presos no pecado. Por conta da desobediência, tiveram seus olhos furados, não conseguem enxergar que aquilo que estão fazendo não agrada a Deus, não conseguem enxergar o mundo espiritual, as coisas maravilhosas que Deus tem para aquele que acreditar e confiar e perseverar nos seus caminhos. Sansãos que tem os olhos furados, Sansãos, e o feminino de Sansão, Sansoas?
brincadeira à parte, mas que se tornou escravo do pecado, escravas do pecado, por conta da desobediência, se afastaram dos caminhos do Senhor. Quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós não estamos mais na presença do Pai, nós não temos mais o consolo e o conforto do Espírito Santo, e aí então nós nos tornamos presos e somos escravizados por conta do pecado. Fácil ou não? Difícil, né? Difícil, não é? Só que o nosso Deus é lindo, maravilhoso e cheiroso, não é? Então fala comigo, nosso Deus é lindo, maravilhoso e cheiroso. É esse Deus que a gente serve. A Bíblia não fala de cheiroso, mas eu acredito que Ele é. Eu acredito que tudo que há de bom há nele. O que Sansão, mesmo diante disso, nós vamos observar de que Sansão, mesmo diante dessas condições, sendo humilhado, ali com os olhos furados, escravizado, mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia dele. Então nós temos esperança, sim ou não? Temos esperança. As misericórdias do Senhor são para sempre, e ela é para todo aquele que busca e o aceita. Deus é maravilhoso. Se não fosse pelas suas misericórdias, nós não teríamos salvação, porque nós não somos merecedores de nada, mas é através das misericórdias do Senhor. Mas são necessários alguns passos para que a gente alcance as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, mesmo estando escravizado do pecado, mesmo estando com os olhos furados e não enxergamos as maravilhas que Deus tem para nós, mesmo diante dessas situações, existe a oportunidade de buscarmos das misericórdias do Senhor. E Sansão, ele nos mostra alguns passos. O que ele fez para alcançar as misericórdias do Senhor? Primeiro, ele confessou e deixou as suas transgressões. Só que para confessar você precisa reconhecer. Confessar pecado, primeiro você tem que entender que o que você fez foi pecado, e aí você confessa esses pecados para o Senhor, e deixa esse pecado, e foi isso que Sansão fez. Em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Não adianta, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. Esse foi o primeiro passo de Sansão. Ele se arrepende, ele reconhece os seus erros, e ele se arrepende, e ele tem essa conversa com o Senhor. Igreja, as misericórdias do Senhor está aí para todos nós, para todo aquele que reconheceu o seu pecado, todo aquele que se arrepender, abandonar o pecado. O Senhor nos dá essa oportunidade. Portanto, confesse os seus pecados, abandone-os definitivamente, por mais que possa doer, mas deixe. O que vale a pena viver uma vida de 20, 30, 40, 50 anos, não sei, acreditando que está tudo bem, mas depois passar a eternidade em chamas no inferno, porque é isso que a palavra nos garante: ou é céu, ou inferno, ou é na presença de Deus, ou é queimar na eternidade. Por mais que possa doer, abandone o pecado, em nome de Jesus.
Sansão fez isso, ele confessa, e ele tem essa conversa com o Senhor. Só que ele fez uma outra coisa. Sansão, ele clamou ao Senhor. No versículo 28 de Juízes 16 diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Sansão ali, ele clamou ao Senhor. Ele não simplesmente pediu, mas ele bradou em alta voz, sendo sincero. E é isso que nós precisamos, se nós queremos alcançar, que as misericórdias do Senhor nos alcance. Clamar ao Senhor. Clame pela misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Senhor, eu já não aguento mais. Senhor, me ajuda. Derrama sobre mim da tua misericórdia, que é infinita. Sansão não parou por aí. Ele ainda se esforçou, fez força, porque não é fácil. Precisa se esforçar. Não é mágica. Precisa de atitudes, precisa querer. No versículo 29 diz: então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Você quer alcançar as misericórdias do Senhor? Você quer que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida? Então se esforce. Se esforce. O quanto você tem buscado isso? Porque todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos ter uma casa própria, bonita, nova. Mas quantos de nós estamos realmente dispostos a trabalhar para isso, a pagar o preço por isso? Nós queremos as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, porque nós entendemos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através dEle, ou porque nós queremos simplesmente ser abençoados? Nós não podemos buscar o Senhor por conta das bênçãos, mas nós devemos buscar o Senhor porque nós entendemos que só Ele é o caminho, de que não há outro jeito. Amém, igreja? Que nós não venhamos ser uma igreja que esteja atrás das bênçãos, mas que nós possamos ser uma igreja que possamos estar atrás do abençoador, da sua presença, das suas misericórdias sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele se esforçou, então se esforce para que a misericórdia do Senhor te alcance. Aleluia, Senhor. Diz a palavra que naquele dia Sansão, ele matou mais homens do que toda a sua vida. Quando ele derrubou aqueles pilares, havia uma festa em cima, e ali ele matou mais homens do que toda a sua vida. Um pão sem fermento representa um corpo sem pecado. Amém, igreja? A minha oração então é para que no grande dia do Senhor, porque haverá o grande dia do Senhor, que nós possamos nos apresentar ao Senhor como pães asmos, sem fermento, sem pecado, porque naquele grande dia, aqueles que estiverem fermentados não entrarão no reino dos céus. É só o pão asmo, é só o corpo sem pecado. E para isso o Senhor nos dá essa oportunidade de nos limparmos, de nos purificarmos, de buscar da presença dEle. Amém, igreja? Como você quer se apresentar ao Senhor naquele grande dia? Um pão sem fermento, um pão asmo, ou um pão fermentado? A sua escolha é hoje, é nesse momento, no
dia de hoje. E é um dia após o outro. Não pense que amanhã vai ser mais fácil, porque não vai. Porque todos os dias nós vamos ter os nossos desafios. Mas o legal é que todos os dias o Senhor está com os braços abertos dizendo: ei, filho, eu estou aqui. Em momento algum te desamparei. Amém? Quero convidar a igreja a ficar em pé. Pode deixar a luz acesa, por favor. Obrigado. Bem, Senhor. Diante dessa palavra, que você possa examinar-se a si mesmo, que você possa conversar com o Pai. Diante do exemplo de Sansão, que nós possamos buscar da presença do Senhor, que nós venhamos nos arrepender de todos os nossos erros, todos os nossos pecados, que o Senhor, Deus, o nosso Pai, possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. A ceia é um momento de ordenança, a ceia é um momento onde nós estamos em obediência ao Pai, e Ele nos dá uma oportunidade de examinarmos, Ele nos dá uma oportunidade de buscarmos do seu amor, em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Que nesse momento você possa fechar seus olhos e refletir um pouco. Como anda a sua vida? Como está o seu coração? Você precisa perdoar alguém, perdoar a si mesmo, pedir perdão para alguém que te ofendeu, te machucou. Que você possa ficar à vontade neste momento. Que você possa abrir a sua boca e falar com o Senhor aquilo que o Espírito Santo possa trazer à sua memória neste momento. Senhor, nós colocamos, Pai, a tua igreja, Senhor, diante do teu altar, Jesus, e te pedimos, Pai, venha visitar, Senhor, cada coração, Pai, cada vida aqui presente, Senhor. Que o teu amor, Senhor, que o teu perdão, Pai, possa, Senhor, ser ministrado, Senhor, em cada coração, Jesus. Tira, Senhor, todo o peso, Senhor, toda a condenação, Senhor. Que haja arrependimento nessa noite, Senhor. Que haja transformação, que haja salvação, Pai, pelo teu santo sangue, Jesus. Amém, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar, somente pelo sangue. nada além
noite, eu quero fazer um convite para você que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Você que ainda não fez essa oração de confessar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 9 e 10 e 13, se confessares com a sua boca Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo, porque com a boca se crês, mas com o coração se crês para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Essa é a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz para nós. Você que ainda não confessou o Senhor Jesus, essa é a sua oportunidade. Erga suas mãos, confesse ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não perca essa oportunidade de confessar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Todos aqui já confessaram ao Senhor Jesus. Você que talvez estava nos caminhos do Senhor Jesus, estava ali caminhando lado a lado com o Senhor Jesus, mas por algum motivo você parou, você se cansou, você olhou para as pessoas, você olhou para os pecados, pelos defeitos, e você deixou de caminhar junto com o Senhor Jesus. Se você quer se reconciliar com o Senhor Jesus nessa noite, erga suas mãos, volte para os caminhos do Senhor. Ele é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro. Nessa noite você tem a oportunidade de se reconciliar com o Senhor Jesus. Amém? Alguém gostaria de se reconciliar com o amor de Jesus, aquele amor que te perdoa, que não te condena, que te ama assim como você está. Venha assim como você estiver, não tenha medo. O Senhor, Ele é simples, Ele é puro, Ele é humilde, Ele está de braços abertos nessa noite para te receber, em nome de Jesus. Você que talvez está aqui, está com o coração angustiado, está com o coração apertado, gostaria de uma oração, que você possa vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós, os intercessores aqui, vamos estar nessa noite orando pela sua vida. Você que precisa de um milagre, precisa de uma cura, de uma restauração, de uma porta de emprego, de um problema na justiça, vem aqui na frente, nós vamos orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus também diz, lá em Apocalipse 2, em Apocalipse 20, 15, diz que aquele que não estiver com o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Todos aqui já escreveram seus nomes no livro da vida. Todos têm o seu nome escrito no livro da vida. Naquele grande dia, o anjo vai estar lá na porta do céu e ele vai pegar o livro da vida e o seu nome tem que estar escrito lá para entrar no céu. Então, é muito sério isso. Quando chegar diante do Senhor lá na porta do céu, o anjo vai falar: Luzia Madalena da Silva, amém, pode entrar. O seu nome está escrito lá, você tem certeza disso? Nós precisamos escrever, pedir para que o Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, porque se não estiver escrito no livro, você não tem a permissão de entrar no céu. Essa é a palavra do Senhor.
Nós precisamos confessar ao Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, e o nosso nome tem que estar escrito lá no livro da vida, igreja. Não fique em dois pensamentos, não fique com dúvida. Tome uma decisão séria na sua vida. A nossa vida aqui é passageira, é muito rápido. 50 anos passou muito rápido na minha vida. 80 anos vai chegar muito rápido. E eu tenho toda a eternidade para morar no céu. E vocês também têm a oportunidade de estar indo juntos morar com o Senhor Jesus, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Lá será apenas gozo, alegria e paz. Que você possa pensar sobre isso. Hoje em dia a vida da gente é muito atribulada, muito estressante, muita correria. O dia passa muito rápido, nossa agenda é cheia de afazeres. Mas tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar. E o que é eterno é sua alma e seu espírito. E esse é o que é o mais importante, que vai para a eternidade. Amém? Que você possa ainda ter essa oportunidade nessa noite de aceitar Jesus, de escrever o seu nome no livro da vida. Não fique com vergonha, não tenha medo, não tenha medo, que você tenha temor do inferno, porque lá é um lugar terrível que ninguém quer ir. Amém? Que você tenha a oportunidade hoje do amor de Jesus, da paz de Jesus na sua vida, aqui na terra e na eternidade. Amém? Amém, igreja? Que haja amor no nosso coração e temor a Deus, temor à palavra do Senhor, porque ela vai se cumprir, ela tem se cumprido. Não é historinhas, é a verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade para nós, igreja. Nós precisamos viver a palavra do Senhor, nos consagrar dia após dia, em nome de Jesus. Não tem ninguém? Amém. Então vamos cear em nome de Jesus. Amém? Isso é muito sério, não é? Essa questão de ter o nome escrito no livro da vida. A certeza de que quando chegar aquele grande dia a gente possa entrar nos céus, né? Pergunto para você, você faz parte da Igreja de Cristo? Amém? Da Igreja de Cristo, não estou falando da Igreja Batista Gratidão, mas da Igreja de Cristo. Porque lá na eternidade também não terão placas. Seremos todos uma única família. Por isso é importante de não ter desavenças entre nós. E quando houver algum tipo de desavença, se arrepender, pedir perdão e vida que segue. Porque hoje nós temos a oportunidade de estar aqui, amanhã estar em outro lugar, mas na eternidade nós pretendemos todos passar no mesmo lugar, não é verdade? E lá não vai ter para onde correr. E se nós queremos estar lá, nós devemos ter o nosso coração limpo, sem pecado, sem fermento. Então o Senhor, Ele nos dá essa oportunidade, e é hoje, amém? 1 Coríntios 11, 28 e 29, antes de cear, vale lembrar que nós devemos examinar-nos. Diz a palavra: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Essa é a oportunidade de você se arrepender, você pedir perdão, não deixar de participar dessa festa.
em ordenança, mas também não participe só por participar. O Senhor te dá essa oportunidade de se arrepender, de se acertar, para que então você possa comer do pão, tomar do cálice, sem ser condenado. Não sou eu que vou falar para você, você deve, você não deve, porque é você, a sua consciência, juntamente com o Senhor. Mas também não dê ouvidos a Satanás, porque Satanás só vai falar para você de que você não é merecedor, de que você é indigno, porque realmente nós não somos. Nisso ele não está errado, mas o Senhor é misericordioso e Ele nos dá a oportunidade através do arrependimento. Se acerte com o Senhor, amém? E no momento da ceia, diz as Escrituras que lá no versículo 26, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, amém? Que você possa pegar então um elemento, que você possa fazer a sua oração. Se alguém ainda não pegou os elementos e gostaria de participar da ceia, levante a sua mão por gentileza, onde você estiver. Tem alguém que gostaria de participar da ceia e ainda não pegou os elementos? Uma bolachinha gostosinha, um suquinho de uva delicioso. Todos pegaram? Amém. Então que você possa pegar esse pão e você possa comer. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor. Naquele momento, era um pão com ou sem fermento? Sem fermento. Um pão asmo. Assim como nós devemos nos apresentar ao Senhor. Um corpo sem pecado. Em Mateus 26, 27, diz assim a palavra: em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. O fruto da vide simboliza o quê? O sangue dessa nova aliança, que é feita através de Cristo Jesus, que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então que você possa tomar o cálice lembrando disso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glorifique ao Senhor. Amém?